Bom dia, meus queridos. Bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Diego. Vamos ver hoje sobre cinemática vetorial. Mas, antes de ver o vídeo, vamos lá, se inscreve no canal, tá? Após o vídeo, curte, comenta, porque é bastante importante para mim como referência a respeito do vídeo. Vamos lá. Existe um vetor na física que chama vetor posição. O vetor posição, ele encontra a partir de um referencial algum objeto que está se movendo. Por exemplo, suponha que esse ônibus aqui que está se movendo, esse caminhão que está se movendo aqui para frente, inicialmente estivesse aqui atrás. Então, ele era encontrado inicialmente por um vetor R0. Esse aqui era o vetor posição num tempo inicial, né? E aí, num tempo posterior, o novo vetor de encontro desse caminhão é esse aqui, esse vetor R, né? Que liga o referencial até o caminhão ali, que é o veículo onde está sendo observado o movimento, né? Então, olha, um vetor posição R0, um vetor posição R, né? Vamos chamar esse vetor que liga o vetor R0 até o vetor R de ΔR. Só um nome, tá? E aí a gente pode observar que a gente tem uma regra do polígono aqui, um vetor ligado no final do outro vetor, o vetor que liga o início do primeiro no final do último é o vetor resultante, o vetor soma, né? Então a gente sabe que R0 mais o ΔR vai ser igual ao R aqui no final, né? Ou seja, a gente pode passar o R0 para o outro lado da igualdade, mudando o sinal dele, fica assim, ΔR é igual a R menos R0, ou seja, ΔR é igual a posição final menos posição inicial, mas posição final menos posição inicial na física a gente chama de deslocamento, certo? Então, esse ΔR aqui é o vetor deslocamento. E aí, como o caminhão que estava se movendo em linha reta, o vetor deslocamento está na mesma direção e sentido do movimento dele, né? Vamos ver mais casos daqui para frente. Olha, supõe então aqui um caso de uma partícula qualquer fazendo essa trajetória circular aqui, o referencial seu é esse eixo XY aqui, Num tempo inicial, a partícula no tempo 1 estava na posição 1, determinada pelo vetor R1. Num tempo posterior, no tempo 2, está na posição 2, determinado pelo vetor R2, né? O vetor que liga o início do primeiro vetor ao final do último vetor ali, aliás, que liga o ponto P1 até o ponto P2 é o ΔR, como a gente acabou de ver, né? Esse vetor aqui, repara que ele está no mesmo sentido do deslocamento, mas ele é um vetor que ele corta a curva em dois pontos, ele é um vetor ali secante, né, a curva. Muito bem. Olha, se eu pegar o deslocamento e dividir pelo tempo, eu vou ter o quê? A velocidade média, só que agora a velocidade vetorial, né? Vai ser uma coisa diferente de velocidade escalar. A gente vai ver daqui a pouco a diferença. Suponha agora que eu pego intervalos de tempo. Olha, o intervalo de tempo era ΔT, ele veio do ponto P1 para o ponto P2. Se eu diminuir esse intervalo de tempo, quanto mais eu vou diminuindo esse intervalo de tempo, mais o P2 vai se aproximando do P1. Repara, até que quando esse intervalo de tempo é muito pequeno, intervalo de tempo muito pequenininho, a gente vai ter que a velocidade média se aproxima da velocidade instantânea, ou seja, daquela velocidade que o cara está naquele instante de tempo. E aí o vetor que estava cortando a curva de forma secante, ele passa a ser tangente à curva naquele ponto. Ou seja, de conclusão importantíssima aqui, a gente tira o quê? O vetor velocidade, ele é sempre tangente à trajetória, no mesmo sentido da mesma. Beleza? Então, olha lá, vamos guardar essa informação. O vetor velocidade, olha aqui uma trajetória circular. No ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D da trajetória, o vetor velocidade ele é sempre um vetor que ele é tangente à trajetória, no mesmo sentido da mesma, tá? Informação importantíssima de ser guardada.
Fica de dever de casa esse exercício aqui, tá? E agora, vamos entender a diferença de velocidade vetorial média e velocidade escalar média, que foi o que a gente estudou até então na cinemática. A gente tinha estudado velocidade escalar média, né? Vamos lá. O vetor velocidade média, ele é um vetor que ele está relacionado à razão entre o deslocamento, que é uma grandeza vetorial. O deslocamento, ele é o quê? Ele é o vetor que une o ponto inicial até o ponto final, em linha reta, tá? Isso aí dividido pelo intervalo de tempo necessário, gasto ali. Esse é o vetor velocidade média. Já o vetor, já a velocidade escalar média, a velocidade média escalar, esse cara, ele está relacionado não com o deslocamento, e sim com a distância percorrida. Olha lá, o ratinho saiu de um ponto, deu uma volta ali e chegou no queijo. A distância percorrida pelo ratinho é o comprimento de toda a trajetória descrita por ele, né? É o comprimento desse caminho aqui, é uma grandeza escalar. Já o deslocamento, ele é um vetor que liga o ponto inicial até o ponto final, em linha reta. Então, repara, o deslocamento, ele é sempre menor sempre menor ou igual à distância percorrida. O deslocamento só vai ser igual à distância percorrida no caso unidimensional, se o ratinho estivesse se movendo em linha reta, daqui para cá. Nesse caso, especificamente no movimento unidimensional, que é o que a gente estudou lá na cinemática unidimensional, né? A gente começou vendo o movimento, velocidade, aceleração, aqueles casos unidimensionais, aqueles casos sim, o deslocamento e a distância percorrida podem ser iguais. Já aqui, ó, quando o movimento tem 2 ou 3 dimensões, normalmente o deslocamento vai ser menor que a velocidade, menor que a distância percorrida. E aí a gente tem a diferença ali de velocidade escalar média e velocidade vetorial média, né? Velocidade escalar média é a distância percorrida dividida pelo tempo, e a distância ali é o comprimento do caminho percorrido. Já a velocidade vetorial média é o vetor deslocamento dividido pelo tempo. Isso aí dá uma diferença muito grande em determinados casos, tá? Então, olha aqui, como conclusão geral, por causa do deslocamento ser menor ou igual à distância percorrida, se esse é menor ou igual a esse, então a velocidade, o módulo da velocidade média vetorial também vai ser menor ou igual à velocidade escalar média, tá? Então, fica para dever de casa esse exercício aqui, beleza? Vou falar sobre a velocidade média vetorial, né? E agora eu vou resolver com vocês esse exercício aqui, tá? Vamos lá, juntos. Um móvel percorre uma pista circular de raio 10 metros. Sabendo que o móvel efetua uma volta em 4 segundos, determine. Letra A, o módulo da velocidade escalar média do móvel, e a B, o módulo da velocidade vetorial média. Muito bem, olha lá. A gente tem aqui duas pedidas, a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. Vamos lá. Olha, o móvel está ali, ele percorre, dá uma volta completa no círculo em 4 segundos. Foi o que foi dito, círculo de raio 10. Muito bem. A velocidade escalar média, ela é dada pelo quê? Pela razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. A distância percorrida foi o arco de circunferência, né? A circunferência, ela é dada por 2πr, onde o r é o raio do círculo, né? E o tempo gasto ali é 4 segundos, né? Então, o raio sendo 10 metros, a gente substitui aqui por 10, vai ficar 2 vezes 10, 20 vezes π dividido por 4. Pode simplificar o 20 com 4, vai dar 5π metros por segundo. Se o exercício falasse para usar π igual a 3, então você substituiu o π por 3 e dá 15 metros por segundo, né? Você usa aproximação com o exercício de ideia. Como não deu nada, a gente vai deixar em termos de π. Já a letra B vai estar falando da velocidade vetorial média. Velocidade vetorial média é a razão entre o vetor deslocamento e o tempo gasto. Olha, o tempo gasto foi 4 segundos, tá? Mas o vetor deslocamento, olha, ele saiu de um ponto aqui em cima, deu uma volta completa, chegou no mesmo ponto.
O vetor que liga um ponto até o mesmo ponto é o vetor nulo, né? Porque não tem tamanho de um ponto até o mesmo ponto. A distância aqui entre o ponto final e o ponto inicial é zero, porque ele sai de um ponto e chega no mesmo ponto. Então, o deslocamento dele, então, nesse caso, foi zero. E aí, se o deslocamento é zero, zero por t, zero. Então, a velocidade vetorial média é zero nesse caso. Olha que curioso. Então, tá aí um caso onde a gente vê a diferença de velocidade escalar média e velocidade vetorial média. Mais um exercício que a gente vai fazer aqui agora. Olha, num bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas distam 100 metros uma da outra, um transeunte faz o percurso de P para Q, pela trajetória representada no esquema a seguir, em 5 minutos. Determine